sou o Joe Canteras, sócio fundador da Hotel Invest, e nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante e muito atual. Nós vamos falar sobre os segredos da multipropriedade e do timeshare. Tá? É interessante porque nesta área da multipropriedade e do timeshare, tudo é muito novo. Tá? É tudo muito novo. E como tudo é muito novo, a gente tem muito que aprender. Tá? E nesse setor, tá, tem algumas pessoas, alguns empresários, tá, alguns empreendedores que saíram na frente. E que já têm muitos quilômetros rodados nesta área e que tem muita coisa para dividir com a gente. Esse é o caso especificamente da WAM, que é um dos gigantes da multipropriedade no Brasil, com um histórico de sucesso extremamente interessante, e é por isso que a gente convidou o Danilo Samezima para vir conversar com a gente sobre isto. Tá? O Danilo é o diretor de novos negócios e de estratégias da WAM, e é uma pessoa que tem um histórico de sucesso já muito considerável nesta área. Primeiro quero agradecer o convite do professor, continuar te chamando de professor, agradecer o convite, agradecer a oportunidade desse projeto, acho bacana para o mercado como um todo, para a sustentabilidade. A gente sempre, desde o início, o nosso grupo foi pautado na sustentabilidade, a gente sempre vem falando isso em todos os encontros, formais e informais, e falar um pouquinho, né, do grupo. Né? Hoje a multipropriedade é vista como a menina do baile, mas de fato o nosso grupo começou a multipropriedade em 2010, nós fomos um dos pioneiros na multipropriedade focada para a classe média. A multipropriedade não é uma coisa nova no mundo, já existia, já é consolidado em outros países, mas a gente tem um certo orgulho, entre aspas, de dizer que nosso grupo acabou tropicalizando. Né? Em 2010, nosso grupo viu uma oportunidade no destino Caldas Novas, onde havia um crescimento imobiliário alto, e migramos do timeshare para a multipropriedade, né? Do direito de uso, do contrato, para a escritura. O brasileiro precisava ter esse acesso a esse produto imobiliário. A multipropriedade é um produto de acesso. Eu gosto de falar que é uma democratização da segunda moradia, e por isso que tem dado muito certo. Então a gente tem expandido a nível nacional a multipropriedade. Desde 2013 a gente tem feito isso. Quantos empreendimentos vocês têm hoje em operação e em viabilização, em processo de viabilização? Hoje a gente está com 20 empreendimentos espalhados aí em mais de 6 estados do Brasil. 20 empreendimentos? A gente está olhando para fora, a gente está olhando para outros destinos turísticos, não só no Brasil, mas fora dele, e fora dele a gente olha com cautela, assim como a gente olha dentro do Brasil também, a gente analisa muito antes de entrar para um destino. É muito comum o cara do desenvolvimento turístico imobiliário, tá? Ele focar num único destino porque ele vai trabalhando aquele destino, ele vai melhorando aquele destino, ele vai incrementando a atratividade do destino. Vocês não têm esta abordagem. A abordagem de vocês é: vamos desenvolver empreendimentos multidestinos, tá? Em vários destinos diferentes, tá? Até porque isso ajuda o teu cliente a intercambiar experiências, etc. Fala um pouquinho dessa tua estratégia, que muitas vezes em outros empreendedores a gente vê a estratégia exatamente oposta: vamos focar num único destino. A gente busca destinos turísticos consolidados. Essa é a primeira premissa para viabilizar e ter um cenário ótimo numa viabilidade econômica financeira para a multipropriedade. Outra premissa básica nossa é sempre, para novos destinos, encontrar um parceiro local ideal. Tá? Então eu não entro num destino consolidado se eu não tenho esse parceiro estratégico que conhece, que está no dia a dia da cidade. Como é que você modela essa coisa para fazer um produto que seja atrativo a um custo de viabilização razoável, viável? Ao longo do tempo a gente veio aprendendo
O pioneirismo tem essa característica, né? A gente, ao longo do tempo, a gente veio lançando empreendimentos, hoje a gente vem adequando. Exemplo disso é tamanho de unidades habitacionais. Nós lançávamos apartamentos muito grandes, focado como uma segunda moradia. Imaginávamos que segunda moradia precisaria ter um quarto grande, uma sala grande. E cada vez mais a gente está entendendo que essas unidades habitacionais elas passam a ser um pouco mais compactas e por isso precisa ser um destino consolidado, porque esse hóspede da multipropriedade que fica 7 dias, ele não fica só no hotel, ele fica no entorno. Então, tem que ter uma estrutura de lazer para esse multiproprietário, mas tem que estar dentro de um contexto, dentro de um destino consolidado para que ele tenha essas atividades fora a casa dele. Quanto que custa essa multipropriedade para o cliente final? Eu não estou pautado no metro quadrado, eu não vendo metro quadrado. E para o cliente isso é muito transparente. O que fecha a conta para o cliente é o quanto ele paga de diária no destino. O quanto ele paga de diária no destino é o quanto ele pode adquirir a multipropriedade. De forma muito simples, o quanto que o cliente paga de diária naquele destino para ficar 1, 2, 3, 4 semanas por ano, que é o destino que ele gosta. Isso eu tenho que trazer um retorno financeiro para ele, a multipropriedade tem que ser financeiramente viável para ele num período que a gente estipula, entre 7 a 10 anos, a gente faz esse preço de produto baseado na diária, não no metro quadrado do entorno. Multipropriedade fomenta, como o professor disse, o destino, trazendo esse turista. Tem um percentual desses multiproprietários que fazem o intercâmbio para outros destinos, obrigatoriamente estão vindo novos turistas para esse empreendimento que teoricamente está 100% vendido. Então eu tenho um fluxo novo de turistas para esse meu empreendimento, para esse empreendimento de multipropriedade e que fomenta parque, fomenta a gastronomia. Esse cliente ele está vindo já pago as suas diárias, ele já não tem mais esse custo anual com diária, ele está vindo com mais dinheiro no bolso para consumir no próprio destino. Nosso grupo optou por criar nosso próprio clube de benefícios. A verdade é que a gente viu num curto prazo que a gente tinha um potencial de vendas grande. Hoje a gente tem quase 100 mil clientes ativos nesse clube de benefícios. A gente sabia do potencial há 5 anos atrás, onde a gente ia chegar hoje, e a gente precisava estar próximo dele. E aí nós traçamos a estratégia de verticalizar para ter melhor resultado dentro da incorporação. Lá atrás, a gente já sabia o potencial de crescimento e sabia dos desafios. Então hoje a gente profissionalizou muito essa empresa de clube de benefícios, temos um gestor próprio para aquela unidade de negócios. Recentemente nós trouxemos consultores para auxiliar a gente nesse processo de melhoria contínua, de relacionamento mesmo com o cliente. Dentro da relação das operadoras hoteleiras, e outra vez traçando paralelo com os condotéis, nos condotéis houve um momento muito interessante do mercado, quando as operadoras hoteleiras descobriram a necessidade de ter um asset manager intermediando a relação entre os proprietários e a operadora hoteleira. Como é que você vê o asset manager nos empreendimentos de multipropriedade, principalmente agora que está se falando de grandes empresas hoteleiras começarem a operar esses empreendimentos? A experiência que a gente tem é que esse asset manager cada vez mais passa a ser essencial para um projeto de multipropriedade. A gente sabe dessa necessidade, fico muito contente que tem o Hotel Invest, tem outros que também estão estruturando para entrar nesse asset manager para esses multiproprietários, né? Vai ser essencial, não é diferencial, isso é um essencial para a sustentabilidade do negócio, esse asset manager, não nas operações que estão já consolidadas. Aí não tem muito o que fazer, né? Mas o que eu tenho visto eu estou falando de uma terceira etapa da multipropriedade no Brasil, que vai ter uma expansão geográfica, é o que o nosso grupo também busca,
Nós buscamos empreendimentos greenfield em destinos consolidados, mas tem destinos consolidados que há uma demanda reprimida de conversões de empreendimentos, e para essa conversão de empreendimento, o Asset Manager não vai ser contratado daqui 2, 3 anos quando entrega a obra, tem que ser contratado no D0. Então, como é que você faz para perenizar a satisfação do comprador de multipropriedade? Nós vendemos um imobiliário turístico. Primeiro, o imobiliário tem que ser o que a gente vendeu, tem que ser entregue. Né? Tem que ser entregue, o hardware tem que ser entregue. E não só isso, é a experiência, é a hospitalidade. Então, um imobiliário turístico que precisa obrigatoriamente ter um hardware que você vendeu, você entrega, mas lá no processo de vendas eu vendi também a experiência para ele, de ele estar hospedado com a família, que ele vai ter serviços adequados dentro do resort, dentro do empreendimento dele. Essa sinergia com operadores hoteleiros, com trade turístico, abrindo, mostrando esse potencial que a multipropriedade traz, eu estou trazendo outros players para esse destino. E por isso que eu agradeço assim, de coração essa abertura. Para quê? Para a gente mostrar o que a gente está fazendo no Brasil. Não nosso grupo, mas o mercado de multipropriedade, o que está fazendo para o turismo de lazer no Brasil. Para quê? Para que outros players de restaurante, de parque, de entretenimento, comecem a olhar para esses destinos que nós estamos desenvolvendo com a multipropriedade e saber que tem um potencial para eles. Saber que ali vai ter uma demanda que o turismo está precisando. Agradeço muito você ter participado aqui do nosso ciclo de entrevistas sobre multipropriedade, falando um pouquinho dos segredos da multipropriedade, com toda a tua experiência, com todo o teu histórico de sucesso. Obrigado mesmo, tá? E eu queria convidar a quem estiver nos assistindo, tá? A continuar, tá? Este é apenas uma das entrevistas, tá? Do nosso programa. É uma nova página no turismo brasileiro, tá? O turismo brasileiro vai ter 2 momentos, 2 épocas, antes e depois da multipropriedade, tá? Obrigado, agradeço. Obrigadão, excelente.